Nos primeiros dias desse ano que se inicia, vamos rogar a Jesus que Ele possa continuar abençoando todos os trabalhos no bem que aqui se fazem nessa escola em que nos encontramos todos. Que a sua luz nos acompanhe e nos proteja. Lembrando que as vibrações da Terra se suavizam por ocasião dos natais. E é justamente quando a humanidade começa a pressentir de forma mais efetiva a presença de Jesus. Mas e se perguntássemos por que nesse período essas vibrações se amenizam? Será que nós não seríamos também responsáveis por esse clima mais suave? É o nosso próprio pensamento que procura estar mais próximo dessa espiritualidade maior. É o nosso pensamento que se liga a Jesus mais ainda. E se fizéssemos isso durante todo o ano, no transcorrer desse ano todo? Se a maioria de nós se esforçasse em manter essas vibrações com o alto, com certeza nós viveríamos um clima de paz, apesar das nossas lutas. E de que maneira sustentar essas vibrações mais elevadas, essa sintonia maior com o alto, independente do tempo? Bom, aí seria no trabalho que é feito no bem. Uma oportunidade maior de reflexão a esse respeito acontece sempre quando um ano se inicia. Sabemos que o calendário pouco interfere nessa nossa transformação, mas precisamos aproveitar essa esperança que renasce a cada ano, pela própria troca de vibrações positivas que são emitidas pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela sociedade em geral. Aproveitar para refletirmos no que podemos fazer para nos melhorar, as atitudes, os pensamentos, que essa transformação nos beneficie em mais essa roupagem física que nos é ofertada. Nos é ofertada por Deus, nosso Pai, para a nossa escalada evolutiva. Sabemos que todos nós trazemos uma programação de trabalho para cumprir aqui. E retornaremos para sermos aprovados ou não pela nossa própria consciência. O que fizemos dessa preciosidade que é o tempo enquanto aqui estivemos? Recorrendo ao capítulo 3 da parte terceira do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos nas questões 674 e 675. Vamos lá então. Aí Kardec vai perguntar: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E eles vão responder: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Aí vem a próxima pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E eles vão responder: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Bom, e mais para frente, no limite do trabalho, Kardec também vai perguntar aos espíritos na questão 682 e também na questão 683. Vamos lá. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E a outra pergunta: qual é o limite do trabalho? E os espíritos vão responder: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa
inteiramente livre o homem. Então, cada um de nós vai analisar esse limite. No Livro dos Espíritos, eles vão dizer no limite das forças. Então, como nós vimos, o próprio Livro dos Espíritos está dizendo que o trabalho ele tem que ser feito no limite das forças. E aí nós vamos perguntar por que um trabalho tão intenso? É porque só pelo trabalho nós conseguiremos essa transformação interior e, por conseguinte, esse bem-estar físico e mental, que só será atingido quando estivermos em sintonia com essa espiritualidade superior que nunca descansa. Então, é o trabalho que vai nos unir mais efetivamente a essa espiritualidade. Quando nós desistimos de um trabalho, a espiritualidade superior, ela continua atuando naquele trabalho e não em nós. Então, o próximo que vier e assumir aquele trabalho, ela vai estar atuando sobre ele. Então, quem vai perder com esse descaso seremos nós mesmos, não é? Então, a programação foi feita. Cabe a nós sabermos se nós devemos ou não efetuar esse trabalho no limite das nossas forças. As respostas estão aí, é só nós querermos ver. E se procurarmos servir ao outro em suas necessidades, nós encontraremos campo de trabalho diariamente. Se pudermos atuar de forma mais efetiva através dos diversos setores religiosos existentes, que possam ir ao encontro da nossa compreensão, da nossa expectativa, isso nos facilitará as oportunidades de trabalho, porque são muitas. O que nós precisamos é utilizar os nossos braços como uma ferramenta útil ao bem-estar do próximo e ao nosso também. Seja nas igrejas, templos, mesquitas, casas espíritas, onde nossa fé encontrar guarida. O importante é que trabalhemos para Deus. Nós, como espíritas que somos, vamos nos erguer da inércia e abraçarmos um trabalho. A casa de Fabiano, por exemplo, e todas as pequenas casas que são ligadas a ela, cada qual possui suas atividades. Elas oferecem a todos os trabalhadores de boa vontade oportunidades únicas de serviço a tantas famílias que são assistidas atualmente, mas com as bênçãos de Deus se transformarão também em futuros trabalhadores. O trabalho nunca acaba. Isso não é uma lei do planeta, é uma lei do universo. O universo está sempre em trabalho incessante, porque essa é uma lei de Deus. Quem somos nós para contrariar a lei de Deus? E Emmanuel, em seu livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ele vai comentar no capítulo Firmeza e Constância os dizeres de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Portanto, esses são os dizeres de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, o comentário de Emmanuel é o seguinte: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, e esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão,
entendimento. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece interessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente, peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos nas águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de adicionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo também, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Bom, aproveitemos, portanto, esse esclarecimento de Paulo, de Emmanuel, esse esclarecimento que pudemos obter nessa existência, através deles todos, como uma ferramenta mais útil que foi colocada em nossas mãos, e não por merecimento, mas por acréscimo de misericórdia. Então iniciemos mais um ano com bons propósitos, certos que a fé sem obras não será o nosso caminho. E agradecendo a Deus e a Jesus por mais esse ano que se inicia, peçamos o equilíbrio, a paz no mundo, tantos que passam por situações tão difíceis. Que esse ano, essa mudança de número, de calendário, possa influir nesses bons sentimentos, nesses bons propósitos de renovação. E que todos nós possamos aproveitar essa oportunidade para iniciar ou para efetuar mais ainda esses trabalhos que não são solicitados a nós. É para a nossa própria melhoria, como percebemos em todo o relato desses espíritos amorosos. Então, vamos terminar com a nossa prece, iniciando esse ano, com votos de muitas felicidades a todos, muitas alegrias, que Deus, nosso Pai, nos dê força para continuar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.